Mais uma escalação ridícula, hein, cara? Mais uma escalação horrorosa e mais uma derrota em um Bavi. Até agora, desde que Thiago Carpini assumiu o comando técnico do Vitória, o Vitória não sabe o que é vencer nenhum Bavi. E na maioria das vezes joga muito mal. Como jogou muito mal em todo o primeiro tempo, devido à péssima escalação do senhor Thiago Carpini. Primeiro vamos pegar aqui o histórico de Bahia e Vitória, os últimos Bavis aí no comando técnico de Carpini, né? Rogério Ceni versus Carpini. 2025, 4 confrontos já. 2 no Campeonato Baiano, aliás, 3 no Campeonato Baiano, 1 na fase de grupos e 2 ali nas finais, e 1 no Campeonato Brasileiro. Nessa sequência dos últimos 4 Bavis, 2 vitórias para o Bahia e 2 empates. Em 2024, sob o comando técnico de Carpini, o Bahia venceu 2-0. Rogério Ceni 2, Thiago Carpini 0. Óbvio que não é só o treinador, tem um elenco. O elenco do Bahia é muito melhor do que o elenco do Vitória. Não tem comparação. Rogério Ceni olha para o seu banco e vê peças de qualidade. William José, tem o Nicolas Azevedo, que entrou muito bem hoje na partida, tem o Eric, que normalmente entra muito bem nos jogos, Thiago, que entrou muito bem no jogo de hoje, tem o próprio Kaique, que poderia ter entrado, na minha opinião, tem o Ademir, que está lesionado e que não pôde jogar. Então, assim, o Bahia tem um repertório de elenco muito melhor. E no time, no mano a mano, a disparidade é muito grande, gente. Se você for fazer o mano a mano hoje de Bahia contra o Vitória, dá 8-3 no mínimo. E a gente fez o mano a mano hoje de manhã. O Bahia é muito superior tecnicamente e tá no momento melhor se pegar o apanhado geral da temporada. No recorte recente dos últimos 3, 4 jogos, o Vitória tava no momento até melhor. Mas é outro negócio, o Vitória ganhou contra quem? Contra o Cerro Largo, pô. E contra o Vasco em crise. O Bahia tava perdendo, mas tava perdendo pro Flamengo no Maracanã e perdendo para times na Libertadores. Então, ok, período de oscilação negativa aí para o Bahia na temporada, mas ainda assim, nada de se assustar, nada para se assustar e falar o trabalho tá horroroso de Rogério Ceni e o elenco é horroroso. Não, estava no período de oscilação negativa. Agora voltou a vencer no Bavi para trazer mais paz aí para o trabalho de Rogério Ceni. Então, assim, Carpini, ele basicamente assume ali depois da saída de Léo Condé. O último Bavi que aconteceu, que o Vitória venceu, né? Foi lá no Campeonato Baiano de 2024, que o Vitória foi campeão, naquele 3-2 maluco e tal, gol de Matheus Gonçalves, gol de Yuri Castilho e tal. O Vitória vence por 3-2 e na Fonte Nova empata o jogo e é campeão baiano, com o Léo Condé, não foi com o Thiago Carpini. E esse 2-2 aqui também foi com o Léo Condé. Aí depois Carpini assume em 5 clássicos, são 3 vitórias do Bahia e 2 empates ao todo. Então Carpini, até o momento, não sabe o que é vencer nenhum clássico, tá, gente? Seguinte, tabela de classificação aqui em tela para vocês. Nesse momento, o Vitória é o 16º colocado com 9 pontos conquistados. Tem a pontuação de um time de zona de rebaixamento, que é o caso do Grêmio, que também tem 9 pontos. A diferença é que o Vitória fez mais gols e sofreu menos gols. Por isso que o saldo do Vitória é melhor do que o do Grêmio. O saldo do Vitória é de -3 e o do Grêmio é de -6. Por isso que o Vitória está fora da zona do rebaixamento. Mas com a mesma pontuação, tá ali, irmão, tá no limite do limite do limite. Mais uma derrota, mais um empate, a tendência é que o Vitória até saia não, entre na zona do rebaixamento, tá? E o Bahia, detalhe, tá? Antes de começar a rodada, se o Vitória ganhasse o jogo nesse Bavi, o Vitória passaria o Bahia na tabela de classificação, chegando a 12 pontos e podendo figurar ali até a 10ª colocação. Mas não foi o que aconteceu. O Bahia venceu, deu a lógica, fez valer o mando de campo, o apoio do torcedor, o elenco, o favoritismo e venceu o jogo. Mesmo com 1 a menos em campo, desde os 2 minutos de jogo. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. O Bahia chegou a 15 pontos conquistados, subiu 2 posições na tabela e nesse momento é o 6º colocado, tá no G6, tá entre o grupo ali de classificados para pré-Libertadores nesse exato momento da Série A, e é a tendência, né, cara? Lógico que pode flutuar ali negativamente, perder jogos que não se projetava, poupar para jogar uma Copa do Brasil ou para jogar uma Libertadores. O Bahia pode até ficar, sei lá, em 8º, 9º, pode acontecer, lógico que pode, 10º, 11º, pode acontecer. Só que se o Bahia jogar o campeonato todo, hipoteticamente, com os titulares, a tendência do Bahia é essa, é a disputa pela Libertadores, e a disparidade é muito grande, cara. Eu sei que o torcedor do Vitória, ele não tem medo nenhum do Bahia, ele vai encarar o confronto de igual para igual na maioria das vezes, vai fazer valer ali o mando de campo no Barradão e vai conseguir ali vitórias e tal, beleza, o torcedor do Vitória é um torcedor muito aguerrido, muito firme, forte e não tem medo nenhum do Bahia. Beleza, irmão, dito isso, o que aconteceu hoje na Fonte Nova, entre aspas, o resultadismo em si, o 2-1, foi normal. O enredo de como aconteceu esse 2-1, aí não foi normal. Foi muitos erros do Vitória que fizeram com que o Vitória perdesse o jogo de hoje por 2-1. Lógico, tem méritos do Bahia.
o Bahia foi extremamente eficiente. Chegou, guardou. Chegou, guardou. Cara, o Bahia chegou 3 vezes durante todo o jogo, com muito perigo. Fez 2 gols. E a última vez que quando chegou no ataque, foi no último lance da partida, que Juba recebeu uma bola cara a cara em transição e ele finaliza por cima de Lucas Arcanjo, a bola vai para fora. Tirando isso, e os gols, né? Tirando isso, o Bahia não fez muita coisa não, até porque estava com 1-1 a menos desde os 2 minutos de jogo. Aí também é difícil exigir tanta coisa assim. Mas o Vitória fez um péssimo primeiro tempo, poderia se aproveitar melhor do jogador a mais que ficou em campo, desde os 5 minutos de jogo, porque teve vai e tal, toda aquela paralisação, mas o Vitória não tirou proveito. Tomou o gol, teve que reagir, empatou, poderia virar, perdeu um caminhão de gols e depois tomou tromba. Tomou 2-1, não conseguiu empatar e ainda teve a expulsão infantil de PP, que a gente vai focar muito aqui a análise do jogo, da partida e dos gols aqui para vocês, tá? E dos lances de expulsão, que para mim as 2 expulsões foram justíssimas, tá? Antes disso, o recado do nosso patrocinador, a Montenegro Cargas, mais uma vez. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Seguinte, gente, primeiro aqui as escalações para vocês. O Vitória, eu vou começar com a análise do Vitória, porque é onde tem um grande ponto de incoerência que até agora eu não entendi qual era a estratégia de Thiago Carpini. Seguinte, o Vitória vai a campo num falso 4-3-3 / falso 4-4-2 com o Wellington Rato de ponta direita. Cara, se tu vai jogar em transição e tu tem o Wellington Rato para jogar, é um absurdo, isso é quase um crime tático, vamos dizer assim, porque não faz sentido nenhum. É um jogador que não tem explosão, não tem velocidade, não tem arrasto, não tem nada, tá jogando mal, tá pesado, é lento, cara, não faz sentido nenhum, cara. O Wellington Rato ser escalado de titular. Não é à toa que ele foi um dos piores em campo. O Bahia teve um jogador a menos com 2 minutos de jogo, só que o Vitória tava com um homem a menos durante 45 minutos do primeiro tempo, que era o Wellington Rato tá em campo. Não é à toa, depois que ele sair, entra Gustavo Mosquito, o Vitória sobe muito de produção no segundo tempo depois do intervalo. Carpini demorou até demais para tirar o Wellington Rato da partida. Ele tirou antes Baralhas para colocar Eric. Ele poderia ter tirado o Wellington Rato para colocar Eric. Fazia muito mais sentido tático. Mas enfim, aí paciência. E o Bahia foi com um padrão tradicional que todo mundo já esperava. Marco Felipe, Juba, Mingo, Duarte e Gilberto. Everton Ribeiro, Alexandre Jean Lucas, Eric Puga, Cauli, Lúcio Rodrigues. Canso de falar, Cauli tá longe de ser o Cauli de 2023, tá muito mal na média na temporada, não fez um péssimo primeiro tempo, mas na média, gente, é muito abaixo do que ele pode render, / do que já rendeu. E Lúcio Rodrigues, uma nulidade durante toda a partida e durante todo o primeiro tempo. Não é à toa que depois que ele sai, Thiago entra, Thiago consegue ser muito mais funcional e útil na partida do que o próprio Lúcio Rodrigues. Bom, seguinte, vamos lá. Como é que começa literalmente o Bavi? Já começa com a polêmica, que foi a expulsão de Jean Lucas. A gente até falou aqui no vídeo pré-jogo, cara, Bavi sempre tem provocação, expulsão, gol, polêmica. É um dos melhores clássicos aí do Brasil. E hoje era o melhor clássico pra gente acompanhar. E Jean Lucas, com 2 minutos de jogo, ele agride Baralhas, pô. Ó, uma jogada normal que Baralhas foi ali dar um truncão nele e tal, uma chegada nele ali, e Jean Lucas simplesmente rebate dando um murro nele, pô. Tipo assim, irmão, tu é burro, Tem câmera aqui, todo mundo tá vendo, tem 200 câmeras no estádio. Por que tu vai agredir Baralhas com 2 minutos de jogo? Jean Lucas tem que ser chamado a atenção. E talvez tomar uma punição. Nem que seja uma multa ali, ó, multa 50 mil. Isso aí não existe, gente. É porque o Bahia venceu, aí tá tudo certo, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Mas se o Bahia perdesse o jogo, que poderia perder, e comprometeu muito a atuação do time durante toda a partida. O Bahia chegou 3 vezes só na partida e tomou um massacre do Vitória no segundo tempo, porque tinha um jogador a menos, cara. Não é porque o time do Bahia é ruim, é pior do que o do Vitória, não é porque Rogério Ceni é retranqueiro e Carpini é propositivo, nada disso. É única e exclusivamente porque o Bahia tinha um jogador a menos desde os 2 minutos de jogo. Só que o detalhe, o Bahia tem esse jogador a menos, né, com 2 minutos de jogo, Jean Lucas foi expulso, só que o Bahia não sente no primeiro tempo. Por quê? Porque o Vitória ficou acuado um pouco no campo de defesa. O Vitória não saía tanto pro ataque, o jogo estava 0-0 e pro Vitória, entre aspas, estava um pouco confortável.
O Vitória não subiu as linhas, não marcou pressão com muita intensidade, não conseguiu roubar as bolas no campo de ataque, e o Bahia estava conseguindo controlar a posse, sair da pressão. Quando o Vitória subia um pouco, o Bahia conseguia sair da pressão, num 2 contra 3, num 3 contra 4, ou num 1 contra 2, o Bahia conseguia sair da pressão. E Everton Ribeiro teve um papel importante para isso. Beleza. O que já era um certo ponto negativo para o Vitória, muito negativo. Tu no 11 contra 11, tu tava ali, nem tinha 11 contra 11, né? O jogo basicamente começou com a expulsão de Jean Lucas. No 11 contra 10, tu tá pior do que o Bahia. Beleza que o Bahia tem um bom time, beleza que o Bahia tá com apoio do torcedor, mas tu tá pior, tu não tá conseguindo reter a posse, tu tá sofrendo defensivamente, tu não agride o Bahia, cara. No 11 contra 10, tu estando com um jogador a mais, tu não consegue agredir o Bahia. E tu ainda toma o gol, e tomou, com Eric Puga, aos 22 minutos ali do primeiro tempo, jogada pela direita, Everton Ribeiro consegue sair aqui da pressão, ó, ele corta Osvaldo, solta o passe para Caio Alexandre, que cruza na grande área, e Eric Puga faz um golaço de cabeça, fazendo 1-0 para o Bahia, de forma merecida. Primeira grande chegada do Bahia na partida, golaço, Puga neles, cruzamento mais uma vez de Caio Alexandre, belíssimo cruzamento, desvio de cabeça, 1-0 Bahia. E o Vitória, depois daí, até que chegou em algumas oportunidades, com Osvaldo, às vezes individualizando muitas jogadas, chegou com o Renato Kaiser na reta final do primeiro tempo, que finalizou a bola para a Lua, poderia ser uma oportunidade de gol para o Vitória também. O Vitória ele vai crescendo ali aos poucos, teve a furada de cabeçada de Osvaldo também, né, que ele recebe o cruzamento da direita de Claudinho, se ele tivesse um pouco mais bem posicionado, ou se ele fosse Renato Kaiser, para cabecear com firmeza, talvez o Vitória empataria o jogo já. Então o Vitória ele vai crescendo ali depois do gol, por osmose, naturalmente, porque tomou o gol. Beleza, dito tudo isso, vem o segundo tempo. E aí, mais uma vez, Carpini acertou na alteração, demorou muito para tirar, mas acertou depois. Ele tira o Wellington Rato e coloca Gustavo Mosquito. E, gente, até os 15 minutos de jogo, o Vitória massacrava o Bahia. Era um massacre, tá? Massacre daqueles, tipo um bombardeio e um caminhão de gols perdidos. Era Mosquito perdendo gol cara a cara, era Eric perdendo gol sem goleiro, era Renato Kaiser perdendo gol, cabeçada do Lucas Alto e a bola pegando na trave, 2, 3 defesas de Marcos Felipe, isso no intervalo de 10, 15 minutos, tá, do segundo tempo. Era um massacre. Assim, eu nunca vi o Vitória se impor tanto contra o Bahia na Fonte Nova, assim. Desde que eu tô acompanhando assim, os Bavis, eu não me recordo de uma imposição tão forte do Vitória no intervalo de 15, 20 minutos ali, que o Vitória poderia ter achado 3 gols tranquilamente. Não seria nenhum absurdo se o Vitória achasse 3 gols em 15 minutos. Empatasse, virasse e ampliasse o marcador e vencesse o jogo. Nenhum absurdo, nenhum, zero. Também muito porque entrou Mosquito, o Vitória se lança ao ataque claramente, porque ele tira Baralhas no primeiro tempo, coloca Eric, tira Rato e coloca Mosquito, deixa o time ainda mais ofensivo, atira os pontas, marca a pressão e impede o Bahia de contragolpear, consegue reter a bola no campo de ataque, cruza muitas bolas na grande área e vai ganhando os duelos. Até que nesse bombardeio, nesse meio tempo ali, do minuto 1 até o 15, 20 do segundo tempo, tem o gol de cabeça de Renato Kaiser. E assim, vou até trazer aqui para vocês o gol de cabeça de Renato Kaiser. Deixa eu até pegar aqui para vocês o gol de cabeça de Renato Kaiser. Ó, vou aqui para vocês. No cruzamento de Osvaldo, aos 8 minutos do segundo tempo, Renato Kaiser faz o gol de empate do Vitória de forma justa, merecida. Já deveria estar 2-1, inclusive, nesse momento aqui da partida, porque só dava vitória. Cruzamento de Osvaldo, Renato Kaiser não estava impedido, e ele desvia na pequena área para fazer o gol de empate do Vitória. 3 gols de Renato Kaiser em 2 jogos. Merecido esse empate aí, nessa altura do campeonato, nessa altura da partida. Beleza. E o Vitória, depois do gol, continuou melhor, tendo mais volume, mais posse de bola, mais finalizações. Até que Rogério Ceni ele coloca Nicolas Azevedo. Depois que o Vitória faz o gol de empate, ele coloca Nicolas Azevedo, coloca Eric e depois ele coloca o Michel Araújo. E assim, o gol tem participação direta de Nicolas Azevedo, de Thiago, que entrou ali no intervalo da partida, e de Michel Araújo, que faz o gol do 2-1, gol de desempate. E assim, esse gol do desempate saiu muito pela insistência e pela raça de Eric Puga, de Nicolas Azevedo, de Thiago e de Michel Araújo também. Cara, nesse momento da partida, no gol do 2-1, o Vitória estava massacrando o Bahia.
Só que aí, numa das escapadas do Bahia, Eric Pulga ganhando quase que tudo em cima de Claudinho. Eric Pulga, um dos grandes destaques da partida. O Claudinho na velocidade, vai na linha de fundo e chuta a bola para a grande área. E no bate e rebate, a bola sobra para o Vitória. Só que aí que tá o detalhe, Azevedo foi inteligente, deu um carrinho, recuperou a posse, a bola pinga na grande área, ele ganha outro duelo, desvia a bola de cabeça para a pequena área, e nesse desvio aqui, ó, ele ganha a primeira, bate e rebate, ninguém deu combate, cara, deixaram também Azevedo ganhar muito facilmente essa jogada, Azevedo cabeceia a bola para dentro da grande área, da pequena área, na verdade, e aí tem um desvio de Thiago, um desvio sutil aqui, ó, se você parar para analisar, olha o desvio de Thiago aqui, ó, pum, ele cabeceia e Thiago dá um tapinha, esse tapinha ficou a feição ali, para Michel Araújo fazer o 2-1 e liquidar a partida, 2-1, Bahia na Fonte Nova. E o detalhe rapidamente para um outro lance aqui de expulsão, tá? Alô, PP, tu também tem que ser punido, cara. A expulsão que tu acabou recebendo aí, lance de cartão vermelho, depois de 2-1. Tu deu um murro em Nicolas Azevedo, pô. Sem necessidade nenhuma. E Azevedo, o melhor em campo desde a sua entrada, tá? O melhor em campo foi Pulga, no modo geral, porque ele participou dos 2 gols ali, de certo modo. Mas Azevedo, depois da entrada dele, se pegar o recorte dos 10 até os 49, 50 do segundo tempo, Azevedo foi o melhor. Participou diretamente do segundo gol e provocou a expulsão de PP, que foi muito importante para o Bahia sustentar esse empate. Porque talvez se o PP não fosse expulso, talvez o Vitória empataria a partida e terminaria em 2-2, tá? Mais uma vez, expulsão infantil aqui do Vitória, depois de 2-1 já, tá? Que ele dá um murro em Azevedo e foi merecida a expulsão. 25 minutos de jogo, o Bahia a partir daí consegue controlar um pouco mais o jogo, não sofre tanto, controlar um jogo assim, mais ou menos, né? O Vitória pressionava um pouco ali, mas já não tinha aquele ímpeto, aquele volume todo, porque estava com um jogador a menos, né? Meio que igualou agora, ficou um 10-10. Enfim, no final das contas, deu Bahia em mais um Bavi. E aí é isso, cara. O Vitória briga para não cair, o Bahia briga pela Libertadores. Acabou dando a lógica, a disparidade técnica entre as duas equipes é muito grande e o Bahia acabou vencendo a partida, tá? Bom, ainda a Juba perdeu um gol no último lance da partida, cara a cara, contra Lucas Arcanjo, que ele finalizou a bola para fora. No final das contas, analisando o Bavi de um modo geral, se a gente for parar para analisar a estatística, né? Ó, o Vitória teve mais posse de bola, mais finalizações, 23-8, mais chances claras criadas, 4-1, 7 defesas de de Marcos Felipe contra nenhuma defesa de Lucas Arcanjo, 10-1 em cobrança de escanteio para o Vitória. Cara, a estatística ela tá toda favorável para o Vitória. Só que o Bahia foi mais eficiente, converteu as chances claras criadas em gols. Já o Vitória não. O Bahia tem mais time, por isso que foi mais eficiente. Já o Vitória não. Por isso que o Bahia venceu mais um Bavi, e a gente acabou cravando o placar 2-1 e com Pulga fazendo o gol. Bom, é isso, gente. Abraço para todos vocês. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu, gente.